Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Joel, Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 1, versículos 1 ao versículo 9, mas vamos fazer uma reflexão de todo o livro de Joel. Joel, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uvai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto. Porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixos de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjar de libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Até aqui, meus irmãos. Vamos pedir orientação do nosso Deus para esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, pedimos agora neste momento que Teu Santo Espírito que habita dentro de nós venha nos instruir, nos capacitar para o entendimento desse texto bíblico tão rico para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, Senhor, e para o crescimento da igreja. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar sobre o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Joel era um profeta menor. Os profetas menores na Bíblia, não é porque eles não tinham poderes oferidos pelo nosso Deus. Eles são considerados profetas menores pelos seus textos bíblicos, porque são textos pequenos. Diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são profetas maiores, porque os seus textos são textos grandes. Então, quando nós vamos para o restante dos profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias só foram profetas menores, porque seus textos são pequenos. Mas na época de Joel, Joel era o quê? Era um porta-voz de Deus. Os profetas, eles falavam aquilo que Deus pedia que eles falassem. Então, o profeta era um porta-voz de Deus. Joel era um desses. Ele veio no reinado de Joás, por volta do século VIII a.C. E havia naquela ocasião muito formalismo, o coração não estava voltado para Deus, o povo estava rejeitando a Deus. Mesmo aquele povo, sabendo o que Deus fez, Deus cuidou daquele povo em todos os momentos da vida deles.
E eles agora adoram outros deuses, eles adoram deuses pagãos. E aí a desgraça atinge Judá. E o reino do sul, ele agora é atingido por dois motivos. Essa terrível nuvem de gafanhotos que assola a agricultura, que era a subsistência daquele povo. E ele compara agora esses gafanhotos como leões, poderoso, inumerável, com seus dentes. Então ele vai dizer que esses gafanhotos destruíram a agricultura deles. E o segundo motivo é uma grande seca que assola a região de Judá. Vários anos de seca, secando, não tinha água dos rios para o gado, para o povo. Havia falta de alimentos na população. Isso até o texto diz que prejudicava o templo, porque o culto ao templo tem a oferta de manjares que não tinha mais os cereais para oferecer, o gado. E Joel está aqui dizendo, neste livro, nesse texto bíblico, que os gafanhotos e a seca representavam o julgamento de Deus por conta do pecado. Deus estava castigando o povo por conta do pecado dele, da desobediência. O povo não estava servindo a Deus com o coração. É isso que Joel está dizendo a vocês: se voltem para Deus, porque se vocês se arrependerem, Deus vai restaurar tudo. Mas o povo continua ainda longe de Deus. Joel entende que o que está acontecendo no presente é uma amostra do que vai acontecer no futuro. Porque Joel também, aí, apesar de ele mostrar isso aqui, ele também mostra o grande e terrível dia do Senhor que virá. Mas também ele mostra a questão do Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre a terra. Então Joel ele faz uma série de profecias juntas. E ele fala que o julgamento futuro está por vir no dia do Senhor. E aqui que está acontecendo é uma pequena amostra do que vai acontecer no futuro. É isso que Joel está pregando para aquele povo. Quando Atalia usurpou o trono, depois da morte do seu filho, Acazia, Joás era o legítimo herdeiro, mas ele foi escondido porque essa mulher sanguinária, ela mandou executar todos os descendentes, e Joás é escondido, né, por sacerdote Joiada, que depois veio a ser rei na época de Joel. Mas esse desastre que estava acontecendo ali naquela região de Judá, não é por acaso, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. O que está acontecendo nos dias de hoje, muitas vezes, é a mão de Deus, é o castigo de Deus sendo derramado, porque Deus mostra: eu estou no controle. Eu não estou intervindo a todo momento, mas eu estou no controle. No momento que Deus quer, Ele intervém, porque Ele é Deus. Então, Deus quer despertar seu povo a chamá-lo ao arrependimento. E Deus, Ele promete que se houver arrependimento, Ele muda a história. Se houver arrependimento, Ele muda a história. E o que está acontecendo naquela época de Joel se repete no dia de hoje. Será que nós estamos prestando um culto a Deus com a devida reverência? Então nós vamos entender que o que está acontecendo não é obra do acaso. E Ele manda que contem isso para os filhos. Deus mandou aquele gafanhoto devastador devastar tudo. E naquela época, uma das pragas mais temidas era o gafanhoto, que acabavam com a vegetação. E aquele povo vivia da agricultura. Mas no versículo 5 a 8 do capítulo 1,
a praga acabou com tudo, até os ébrios, os bêbados sentiram, porque faltou vinho. Ele vai dizer aqui no versículo 5, ébrios, despertai-vos e chorai, uvais, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ele vai dizer que esses homens até sentiram a falta, porque faltou vinho. E ele vai dizer que até o culto é afetado, pois está faltando mantimento na casa do Senhor. Baseado em oferendas, nada sobrava para oferecer a Deus por libação. A oferta de manjares. Então nós vamos ver que esse texto ele fala que as plantações foram afetadas pela seca, pelos gafanhotos. E a fome era muito grande. E o profeta chama a atenção que isso era o castigo que Deus estava sendo derramado. E ele fala que o povo deve clamar a Deus diante da grave crise que se instala pela praga e pela seca, que o povo devia clamar a Deus, se voltar para Deus. A praga afeta a todos e a seca afeta a todos, razão pela qual o povo devia se voltar para Deus. O profeta clama a Deus, pois a situação é insustentável. Era a mão de Deus em cima do povo. Então nós vamos tirar aqui nesse capítulo 1 algumas lições. É que não existe nada ao acaso, irmãos. Deus ele manda o castigo e também bênçãos para nos despertar da negligência. Muitas vezes o esfriamento espiritual. Mas nós temos que entender que a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui um sopro, a qualquer momento podemos partir. E esse povo que está com o coração longe de Deus, eles são despertados para se voltar para Deus. Podemos entender que os bens materiais que temos ou que construímos, a qualquer momento pode acabar. O homem muito rico pode ficar pobre. Em poucos minutos isso pode acontecer. E vamos entender que a nossa confiança está em Deus, não é na riqueza. Ou seja, o culto estava esquecido, aquele povo estava com o coração voltado para os prazeres. E aquele povo não estava preocupado com o alimento espiritual. É isso que Joel está advertindo. Mas no capítulo 2, vamos ver que Joel está vendo as pragas, o juízo final com Deus, à frente de tudo, com poder que não pode ter resistência. Ele vai dizer, trocai a trombeta em Sião e dai voz ao rebate no meu santo nome. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ele muda agora a história da seca e dos gafanhotos, e ele passa agora a vir a falar do dia do Senhor. Ele agora faz essa profecia no século 8 a.C. Ele vai falar o dia do Senhor, como é que ele é. Como é um dia que haverá sofrimento. É um acerto de contas para todos. É um acerto de contas. E ele vai dizer, mas também terminará em bênção e em salvação para todo aquele que confia no Senhor. Então o dia do Senhor é um dia terrível para aqueles que não colocaram a fé no Senhor. Aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. Mas aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que foram regenerados, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Esse dia é o dia de bênção, é o dia que nós teremos um corpo glorificado. Estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Todos os desastres que aconteceram no mundo são prenúncios que não podemos resolver. Ele vai dizer que somente Deus pode colocar tudo em ordem. Tudo será resolvido através do nosso Senhor, quando colocamos nas mãos dele. Mas ele vai dizer a partir do versículo 12 ao 17, ele vai falar da misericórdia do Senhor.
ainda a oportunidade de escapar de tudo isso que ele está falando. Porque é preciso a conversão do coração. Deus derramará misericórdia. Ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Ele está aqui falando, conclamando o arrependimento. Se voltar para Deus de todo o coração, Deus atende o coração quebrantado, arrependido. É isso que ele está aqui conclamando o povo. Voltem-se para Deus, porque Deus é misericordioso, o Senhor é misericordioso. Ele tem compaixão. Mas, a partir do 18, Deus vai fazer promessas para o seu povo. Deus não quer religiosidade, Ele quer o nosso coração. Ele quer um coração voltado para Ele, um coração quebrantado. E Deus promete derramar bênção para todos que o buscam verdadeiramente. Quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, Ele derrama bênção sobre todos nós. Quando nós temos vitalidade com Deus, nós somos fiel a Deus, na verdade. Quando há uma mudança de vida, quando nós cultuamos ao nosso Deus de forma verdadeira, Ele nos abençoa. O arrependimento tem que ser verdadeiro, meus irmãos, para que nós tenhamos bênçãos sem medidas. Mas Ele está dizendo aqui, vai tudo voltar ao normal, desde que vocês me obedeçam. Então Joel está advertindo o povo nesse sentido. Mas ele vai agora falar, ainda no capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então nós vamos ver que o profeta Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado. Está falando isso do século VIII a.C. Ele diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos velhos terão visões. Então nós estamos vendo aqui que isso aconteceu, essa profecia, no dia de Pentecostes, quando Jesus veio, quando Jesus morreu, ressuscitou. Jesus passou ainda 40 dias aqui na terra, fez 12 aparições para não haver nenhuma dúvida da sua ressurreição. Jesus subiu aos céus após 40 dias, e ele prometeu que aqueles apóstolos ficariam órfãos. Eles receberiam o Espírito Santo. E logo que Jesus sobe aos céus, com 40 dias, no dia de Pentecostes, ou seja, que o dia de Pentecostes é 50 dias após a festa da Páscoa, ou seja, depois que Jesus subiu com 10 dias, Jesus manda o Espírito Santo. E os apóstolos se enchem do Espírito Santo, eles agora têm poderes para fazer a obra do Senhor Jesus, de fazer curas em leprosos, em coxos, aleijados, cegos. Jesus expelir demônios. Então eles têm agora poderes para isso, dado agora em nome de Jesus, poder dado pelo Espírito Santo. É esse derramamento aqui que acontece quando Pedro reclama daquele povo que estava achando que eles estavam embriagados. Ele diz, eles não estão embriagados, meus irmãos. Isso é o derramamento do Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel. Então, meus irmãos, que tremendo, 800 anos antes de Jesus, esse homem profetiza o derramamento do Espírito Santo. E nós precisamos desse Espírito Santo desesperadamente, porque esse Espírito Santo é que nos regenera, é que nos faz o novo nascimento, nascer de novo. É o Espírito Santo que entra no nosso espírito humano e nos faz produz em nós um novo nascimento. E nós, através do Espírito Santo agora, nós vamos colocar a fé em Jesus Cristo. Ele nos convence do pecado. Nós somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. Nos tornamos filhos de Deus por adoção.
E a partir daí, agora nós temos uma vida guiada pelo Espírito de Deus dentro de nós. Até chegarmos à nossa morte, guiado pelo Espírito Santo. Então nós somos os eleitos de Deus quando nós perseveramos até o fim. E Deus, pela sua onisciência, já sabia aqueles que iam perseverar até o fim da vida. E o nome daqueles que perseveraram até o fim já está escrito no livro da vida. É isso que Joel está falando aqui. Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, meus irmãos. Temos que buscar a restauração espiritual. O dia do Senhor é precedido como Joel disse, pelo primeiro veio o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Mas ele vai agora dizer, no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, esse terá a salvação e a vida eterna, meus irmãos. Reconhecemos que somos pecadores. Nós temos que ter o arrependimento sincero e confessar Jesus como Senhor e Salvador. É isso que esse texto vai estar nos dizendo aqui. Mas no capítulo 3 agora ele vai falar que todos os inimigos de Deus e todas as nações serão castigados em todos os tempos. Os inimigos de Deus de todas as épocas serão castigados. Serão lançados no lugar de sofrimento eterno. Aqueles que rejeitaram a nosso Deus serão lançados num lugar de sofrimento eterno. Deus trará justiça, meus irmãos, não tenha dúvida disso. Mas todos aqueles que aceitaram o Senhor estarão em gozo por toda a eternidade. O profeta Joel traz esse dia do Senhor na linguagem da época dele. Ele fala daquele julgamento de Deus naquela época, do castigo de Deus naquela época. Mas ali ele está dizendo que é uma coisa muito pequena em relação do que está por vir, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, que é o juízo final que vai acontecer. O grande e terrível dia do Senhor. É isso que Joel está mostrando para nós. E eu quero concluir esse texto a partir do versículo 18 do capítulo 3, onde ele diz, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Será uma fonte da casa do Senhor e regerá o vale de Sitim. O Egito tornará-se uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, pela Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. O Deus de Joel é o mesmo Deus nosso, ele não muda, meus irmãos. Ele quer a humildade de todos nós, que nós possamos ter fé em Jesus Cristo, porque a salvação está condicionada à fé no Senhor Jesus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor, o dia em que Jesus voltará pela segunda vez, haverá gozo para muitos, sofrimento para poucos, que poucos se salvarão, mas sofrimento para muitos, que muitos sofrerão por ter rejeitado o nosso Salvador. E eu quero concluir dizendo que estamos diante de Deus para servi-lo, que devemos estar prontos para o dia do Senhor. A única coisa que nós levamos é a nossa alma. E assim que morremos, a nossa alma entra em gozo ou sofrimento eterno. Que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos convencionou, que é pregar a palavra de Deus, para que muitos ouçam essa palavra. O Espírito Santo que foi derramado aqui sobre a terra no dia de Pentecostes
ele vem a convencer muitos do pecado. E muitos vêm a gozar do privilégio de ouvir essa palavra e ser convertidos pelo Espírito Santo e ter salvação e vida eterna. É isso que o profeta Joel fala do Antigo Testamento e replica para o Novo Testamento. O sofrimento que aquele povo de Judá está passando, com aqueles gafanhotos, com aqueles animais, que ele compara aos leões, e aquela grande seca que assola a toda a sua vegetação, até os vinhais, não tem mais uva, não tem mais plantação nenhuma, uma grande fome assola aquela região. Ali é o castigo de Deus sendo derramado. Depois ele diz que o dia do Senhor é muito maior o castigo para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Então ele fala em dois momentos: no momento que haverá de vir, que é o dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. Que possamos estar preparados, meus irmãos, todos nós, para esse grande encontro com o Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor, por as advertências do profeta Joel, esse profeta, Senhor, que clama para que aquele povo volte para Deus, para que Deus ele venha trazer misericórdia para aquele povo, Pai. Da mesma sorte nós clamamos hoje, nesse momento atual, por misericórdia, Senhor, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos comissionou, que é pregar a Tua palavra para o mundo inteiro, Pai querido. Para que muitos venham ouvir a Tua palavra e o Espírito Santo venha convencer do pecado. Para que muitos não venham passar por um sofrimento eterno, Senhor. Que a morte eterna que está prevista para quando Jesus voltar pela segunda vez. A nossa oração é que muitos venham Te conhecer, Pai, e venha ter o privilégio de gozo eterno um dia com o nosso Salvador. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.